Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou Guilherme Dorigatti. Nós damos sequência à nossa programação do Realidades da Safra, visitando as mais diferentes regiões do país para verificar o desenvolvimento das lavouras. Dessa vez a nossa parada vai ser no município de Palotina, no estado do Paraná, para acompanhar como é que está essa reta final de colheita do milho, também as preparações para a próxima safra de verão que já vem aí na sequência. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Edmilson Zabotti, ele que é vice-presidente do Sindicato Rural de Palotina, já está aqui conosco por vídeo. Então seja muito bem-vindo, Edmilson, é sempre um prazer ter o senhor aqui no Notícias Agrícolas. Bom dia, Guilherme, bom dia aos nossos amigos do Notícias Agrícolas, mais uma vez aí podendo participar e levar as informações do nosso agronegócio, principalmente desse momento em que estamos praticamente findando aí a colheita do milho safrinha ou o milho segunda safra, Guilherme. Edmilson, da última vez que a gente conversou aqui no Notícias Agrícolas foi lá no final de junho e o senhor já destacava, né, as perdas nessa safra de milho em função da falta de chuvas e o medo dos produtores aí da região para possíveis geadas. Essas geadas aconteceram, então explica para a gente como é que foi essa reta final de safra por aí. Guilherme, realmente aquilo que nós conversamos lá atrás se concretizou, infelizmente, né? Que foi no início do cultivo, a falta de chuva, e depois a previsão que a gente não queria que se confirmasse eram as geadas. E nós, infelizmente, tivemos nos últimos anos as mais severas geadas na região oeste do Paraná. E com isso nós tivemos perdas extremamente drásticas, prejuízos extremamente enormes, que agora, hoje, entre hoje e amanhã, praticamente a gente encerra a colheita da segunda safra e aí passamos a fazer as avaliações dos resultados. Lógico que a gente já tem boas informações de como foram as colheitas, mas a gente espera terminar agora para fazer o grande fechamento, para acompanhar todo o prejuízo causado por essas duas situações, seca no início do cultivo e a geada em final de ciclo. E aí, Edmilson, só para a gente entender um pouquinho o tamanho desse prejuízo, qual que era a expectativa inicial de vocês, o potencial que essa safra podia chegar em termos aí de produtividade e quanto é que vocês têm encontrado com o decorrer dessa colheita? Nós vamos falar em sacas por alqueires, que a nossa região trabalha aqui, né, Guilherme? A gente tinha uma previsão inicial, quando a gente iniciou o cultivo, entre 280 a 300 sacas por alqueires, na safrinha de milho. Por quê? Porque são muitos investimentos pesados, muita tecnologia empregada, e a gente vinha já trabalhando com esses números. E, para nossa tristeza, e principalmente para as cadeias de proteínas animais que dependem desse milho, nós estamos fechando números ainda não oficiais, mas já com quase a certeza que vamos trabalhar aí com uma média entre 110 a 120 sacas por alqueires, ou seja, menos da metade. Aquilo que a gente já havia previsto lá atrás naquela última entrevista. Uma perda aí de 60% a 65% de produção. E isso está se concretizando. E no final agora, das últimas colheitas, com mais um agravante, né, Guilherme? Que foram a qualidade do grão. Então, a última semana que agora nós estamos colhendo, a qualidade do grão é muito abaixo do padrão ideal para que se transforme esse grão em ração. E isso também vai complicar para nós, vai fazer mais falta ainda em função da baixa produtividade. Mas os números são esses. Expectativa era de 300 sacas por alqueires, estamos findando aí com uma produção de 120 sacas, 110 a 120 sacas por alqueires ainda, aguardando o fechamento. Isso, Edmilson, essa questão, né, da outra ponta da cadeia, do pessoal que consome esse milho, a gente tem aqui no Notícias Agrícolas, né, nossa repórter Letícia Guimarães, que faz esse acompanhamento sempre com o pessoal dessa cadeia, mas para aproveitar o contato localmente aí, explica para a gente um pouquinho como é que tem sido a vida desse pessoal, desse produtor de proteínas aí da região, diante dessa situação, né? Já tem pouco milho e ainda esse milho que está sendo colhido com baixa qualidade para fazer as ações. É extremamente preocupante. Nós temos duas cadeias muito sensíveis aí na nossa região. Duas grandes cadeias que é do peixe e do leite. Temos aí o frango e o suíno.
O frango e o suíno, basicamente, são integrações que as empresas estavam praticamente preparadas para essa situação. Logicamente que aumentando o custo de produção absurdo, né? Mas nessas outras duas cadeias, que é o leite, que é onde não existe integração, você tem que comprar a ração e aí vender o teu produto acabado, o leite, que esse leite você não consegue fazer preço, a indústria faz o preço para você. E no peixe nós temos integração, nós temos duas grandes integradoras no oeste do Paraná, que é a Cevale e a Copacol, que também amenizam a situação, mas com certeza esse custo da ração para eles também vai impactar e isso vai sobrar para nós aqui na área, na ponta, da porteira para dentro. Mesmo porque eles também não podem repassar isso no produto final, lá no filé de tilápia ou no frango, no leite, e isso vai sobrar para quem? Para o produtor. Extremamente preocupante e também aliado ao problema da falta da comida. Não é nem, muitas vezes, falar em preço, mas sim a falta do grão para transformar em ração. E aí juntamos com a queima de todos os capins, aí não tivemos chuvas para o cultivo da aveia, que é no inverno, enfim, acrescentou uma série de situações aí que está trazendo extrema preocupação para o produtor de proteína animal. Infelizmente, estamos passando por um momento extremamente crítico, preocupante, e que muitos, infelizmente, ainda imaginam que a culpa é do produtor, e que não é. Nós temos aí todas essas variantes que estão trazendo essa consequência para que esses preços do produto final lá na gôndola e sejam extremamente altos, e para nós, produtores de proteínas, acaba não sobrando para você fazer os reinvestimentos que a propriedade exige. E aí, seu Edmilson, a gente sabe, né, que a vida do produtor não para, a sequência das safras vai chegando, as atividades têm que continuar. Como é que estão esses preparativos, essas primeiras ações de manejo, pensando na próxima safra de verão que já vem aí na sequência? E aí, Guilherme, eu acabei de chorar tudo as mágoas aqui, mas nós já estamos hoje acordando 5 horas da manhã, indo para a lavoura, aproveitando a umidade do ar que ainda existe, para iniciar as dessecações, ou seja, o manejo das ervas daninhas que nós temos que fazer, porque nós temos ervas aí que não podem tomar mais proporção de tamanho, senão você não consegue combater, e o produtor está se preparando, máquinas afiadas, reguladas, pulverizadores já dentro das áreas de lavoura, fazendo as aplicações, e vem aí setembro, se Deus quiser com chuva, e iniciamos o cultivo da safra de verão, soja, e vamos trabalhar animados para que a gente possa, dentro da safra de soja agora, do cultivo de verão, compensar as perdas que nós tivemos aqui. E como a gente sempre fala, Guilherme, a nossa vocação é ser produtor rural, é trabalhar, nós temos uma indústria a céu aberto, é o que nos resta, é o que nós temos, e é isso que nós vamos fazer. Por quê? Porque nós temos compromissos financeiros, nós temos investimentos feitos, e nós temos que pensar no futuro das próximas gerações, que ainda virão, e que precisam de alimento, e também precisam continuar tocando os negócios das famílias. Então, nós precisamos continuar lutando para não transferir para os nossos filhos um desânimo e que ele mude de sua atividade. O grande desafio para o produtor rural, para os sindicatos, para as entidades é continuar trabalhando para fazer a sucessão familiar dentro do agronegócio. E aí, olhando as previsões, os mapas de clima, Edmilson, como é que está a previsão de chuvas aí para esse setembro? Vai dar para plantar essa soja mais cedo e evitar todo esse problema de atraso que a gente teve no último ano? Olha, as expectativas de chuva estão mostrando que nós teremos chuvas boas logo no início do mês de setembro. E essa é o nosso sonho, né? Para que a gente possa fazer o plantio mais cedo e que lá na frente a janela para o milho safrinha possa ser uma janela melhor que nós tivemos esse ano, para que a gente reponha esse estoque. Mas nós estamos sim confiantes que em setembro nós iniciamos com chuva para que a gente possa fazer um bom plantio. Todos sabem que uma excelente colheita começa num bom plantio, numa boa germinação e um bom estande de sementes. Então, o nosso sonho está próximo e vamos começar com força, sem dúvida nenhuma, para repor todo esse trabalho e repor todo esse estoque que o mundo precisa.
Edmilson, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender melhor todo esse cenário para as lavouras, para a cadeia como um todo aí na região. Se o senhor quiser deixar mais algum recado, alguma mensagem final para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Guilherme, eu vou abusar um pouquinho. A gente pede a Deus que nos mande essa chuva, mas também precisamos que os homens aqui na terra também cumpram a sua parte. Vocês sabem, quem trabalha com o agronegócio, nós estamos extremamente preocupados com esse julgamento que existe hoje no Supremo Tribunal Federal, que é o julgamento do marco temporal. Não adianta chuva, não adianta bom tempo, boa plantadeira, boas sementes, bons adubos, se a gente não tiver segurança jurídica e direito à propriedade. Então nós esperamos, Deus fazendo a parte dele, nos mandando a chuva, mas os homens aqui na terra cumprindo o seu papel, e trazendo a segurança jurídica para todos os produtores rurais. Guilherme, muito obrigado por ter permitido que eu falasse esse momento. Edmilson, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para o senhor voltar mais vezes, a gente acompanhar como é que vai ser o plantio da soja aí na região. Muito obrigado. Muito obrigado e a todos vocês um bom dia. O Edmilson Zabotti, ele que é vice-presidente do Sindicato Rural de Palotina, no estado do Paraná, conversou com a gente para mostrar como é que estão as atividades de colheita da segunda safra de milho, que vão se encaminhando para o final lá na região, também como é que está o planejamento para a próxima safra de soja 21-22. Edmilson destacando todo o problema climático que a gente acompanhou bastante de perto lá na região, falta de chuvas no começo do ciclo, geadas aparecendo do meio para o final dessas lavouras, e aí a confirmação agora de grandes perdas de produtividades menores até do que a metade daquilo que era esperado lá em Palotina, e complicações tanto para o produtor de milho que não consegue cumprir contratos firmados antecipadamente, como também preocupações grandes para aquele pessoal da outra ponta da cadeia, os consumidores desse milho na sua produção de proteínas, como frangos, suínos, leite, peixes, essas cadeias bastante fortes lá na região, vem sofrendo não só com a alta do preço, mas mais do que isso com a falta do grão. Então, independente do preço que estivesse esse milho, não tem o milho disponível lá na região, uma situação bastante complicada para todo mundo da cadeia, desde o produtor do grão até aquele pessoal que consome esse grão para fazer a produção de proteínas. Mas como o Edmilson destacou aqui para a gente bastante preciso, o produtor não pode parar, a sequência das atividades vai chegando, não dá tempo para lamentar uma safra, já tem outra chegando por aí, produtor lá em Palotina em campo nesse momento, realizando as suas dessecações, aplicações de defensivos contra plantas daninhas, para deixar o solo todo preparado, pensando na safra de soja 21-22 que vem pela frente. Daqui a pouquinho o vazio sanitário vai se encerrar lá no Paraná, no próximo dia 10 de setembro, aí o produtor já está autorizado a iniciar o seu plantio, e a expectativa do Edmilson Zabotti é que a previsão de chuvas para esse começo de setembro se confirme, essas chuvas caiam em bons volumes e aí permitam um plantio iniciar mais cedo, garantindo uma boa janela para o milho segunda safra do ano que vem, para assim evitar esses problemas de atraso, começar com um plantio bom e tentar recuperar alguma coisa dessas perdas financeiras que ficaram para trás com essa última safra, que sofreu bastante com as condições climáticas lá na região de Palotina, no estado do Paraná. Bom, eu fico por aqui, mas você que está acompanhando o Notícias Agrícolas, continue ligado que a nossa programação volta daqui a pouquinho. Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Noteagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.